A graça e a paz de Jesus, igreja. Que privilégio nós estarmos aqui hoje para poder abrir a palavra, sermos edificados e alimentados pela palavra. Nunca isso aqui para mim é um dia comum. Nunca para mim se reunir como igreja é qualquer coisa. Para mim isso aqui é maravilhoso. Ter irmãos e irmãs nossos espalhados pela face da terra que dariam tudo para estar no nosso lugar hoje. Porque eles não podem se reunir. Mas a nós, o Senhor nos deu o privilégio de se reunir, porque isso aqui é um privilégio. É graça de Deus para nós. Então, eu convido você a abrir a palavra de Deus comigo, mais uma vez. Nós continuamos hoje a nossa série de mensagens no livro de Marcos. Então, nós chegamos hoje em Marcos, no capítulo 8, no versículo 14. Marcos 8, a partir do versículo 14. Nós lemos até o versículo 30, Marcos 14 ao 30. E hoje nós vamos falar sobre cegos, sobre esse milagre da cura do cego de Betsaída. Eu creio que todos encontraram. Marcos capítulo 8, a partir do versículo 14, e diz assim a palavra de Deus. Os discípulos haviam esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre pão, sobre não terem pão? Ainda não compreendem e nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram quando eu parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaço vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Eles foram para Betsaída e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos dele, Jesus lhe impôs as mãos e perguntou: você vê alguma coisa? Ele, levantando os olhos, disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre ele, sobre os olhos do homem, e então os seus olhos foram abertos. A sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: não entre no povoado. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros Elias, e ainda outros, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Palavra de Deus. Senhor, nós te clamamos agora, Pai, que o Senhor venha abrir o nosso coração, abrir os nossos olhos, para que a gente possa enxergar Cristo. E que, à luz dessa revelação, as nossas vidas venham ser transformadas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre cegos. E o que o texto é muito claro em dizer e nos apontar é sobre cegos. E o que basicamente todo esse discurso, ou toda essa passagem, nos mostra, nos apresenta, nos ensina, é basicamente isso. Nós podemos viver ou ver os maiores milagres e ainda assim continuarmos cegos sobre quem é Jesus. Nós podemos viver
e nós podemos presenciar, nós podemos ver os maiores milagres e ainda continuarmos cegos. Os discípulos até aqui haviam andado com Jesus. Jesus havia multiplicado pães. Jesus havia curado pessoas surdas, mudas. Jesus havia expulsado uma multidão de demônios. Jesus havia feito muitos milagres. Estes, apenas os que estão registrados aqui. E aliás, o capítulo 8 do livro de Marcos é um capítulo de transição. Agora muda o foco. Agora Jesus, ele sai dos milagres, do foco nos milagres, naquilo que ele faz, para mostrar quem ele é, a sua messianidade, e começa então a focar no ensino de Jesus. Então é um capítulo de transição. E essa é a função desse capítulo no livro de Marcos. Mas eles então tinham presenciado, visto muitos milagres. Eles experimentaram milagres após milagres. Mas apesar de todos os milagres que eles viram, e note uma coisa, os milagres que nós temos registrados nos evangelhos, eles têm um propósito específico, que é revelar a natureza de quem é Jesus Cristo, o ministério de Jesus, quem é Cristo, o Messias. Tanto que, no evangelho de João, ele nem chama milagre, ele chama sinal. Por que ele chama os milagres de Jesus de sinal, ou sinais? São 7 sinais. E aí no final do evangelho ele escreve o seguinte: estes são então os sinais que Jesus Cristo fez para provar, para demonstrar que ele é o Filho de Deus. E que vocês então entendam quem ele é. Entendendo quem ele é, vocês têm vida eterna. Então João chama de sinais. Nós temos então esse monte de sinais ou milagres registrados. Contudo, nós temos nos evangelhos sinópticos, nós temos o quê? Eles são paralelos, eles são quase que iguais. Mas Jesus, ele fez, João também diz, muitos outros sinais que não estão registrados nesse livro. Qual livro? No evangelho de João e nos outros evangelhos. Jesus fez muitos outros milagres que nós nem conhecemos. E João, ele usa uma hipérbole dizendo que se fosse registrar tudo isso, não caberia nos livros. Mas então, o que João nos ensina é que Jesus fez muitos outros milagres. E tudo isso eu quero dizer o quê? Que além desses aqui que nós estamos lendo, que nós estamos aprendendo, que nós estamos vendo Jesus fazer, que estão registrados para nós, Jesus fez muitos e muitos outros milagres na presença dos seus discípulos. E aí, nós chegamos nesse ponto, e eles ainda não entenderam quem é Jesus. Eles ainda não sabem quem é Jesus. Então, nós podemos presenciar, nós podemos ver, nós podemos participar, nós podemos até ser recipientes de grandes e maravilhosos milagres na nossa vida. O milagre em si só, ele não tem poder para nos transformar. Nós precisamos da intervenção de Deus. Nós podemos ver os maiores milagres e continuarmos cegos com relação a quem é Jesus. É por isso que nós precisamos de uma intervenção de Deus na nossa vida, através de Jesus Cristo, para nos abrir os olhos para quem Jesus é. É isso que essa passagem está ensinando. Agora, a partir do versículo 14, se você voltar comigo aí, todos os discípulos haviam esquecido de levar pão, e a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes, ou dos herodianos. E é interessante aqui que Jesus, ele aproveita essa oportunidade que ele tem agora. Ele usa uma situação que eles estão passando para adverti-los com relação a uma coisa que ele podia fazer uma conexão, né? Igual quando a gente está passando por uma situação, aí de repente a gente faz uma pregação ou faz uma analogia, uma conexão da Bíblia com a nossa corrente situação hoje. Jesus estava basicamente fazendo isso aqui, nesse ponto. Ele viu que eles estavam sem pão, então ele usou aquilo como se fosse uma parábola, para falar, olhem, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Mas nós precisamos entender o que Jesus está querendo dizer aqui, e para entender, nós precisamos entender quem eram os fariseus e quem eram os herodianos, ou Herodes.
E o que Jesus está querendo representar com esses dois grupos? O fermento sempre está ligado no Antigo Testamento ao pecado. Então, aquilo que não é bom, aquilo que afasta de Deus, principalmente você que está lendo a Bíblia, aí você vê isso, vocês na época da Páscoa, vocês tirem aí o fermento de casa, vocês não podem comer fermento, etc, etc. Então, o fermento é um símbolo para o pecado, um símbolo para aquilo que não agrada a Deus. Então, nós temos que tomar cuidado com o que então? Com o ensino deles. E aí ele vai colocar então esses dois grupos. Nós temos os fariseus. Quem são os fariseus no tempo de Jesus? Os fariseus no tempo de Jesus, e eu vou agora colocar uma analogia para o nosso tempo, para ficar bem claro para você. Os de esquerda e os de direita, nós podemos colocar aqui. Para você que gosta de política, que vive aí se matando por causa de política, não fique ofendido comigo. Mas Jesus então tem no tempo de Jesus nós temos os da direita. Quem são os da direita? São os fariseus. Quem são os fariseus? São, então, esses homens piedosos, religiosos, homens morais, pessoas boas, pessoas que obedecem a Deus, pessoas que seguem as regras da religião, pessoas que querem manter uma nação santa. Esses são os fariseus. Pessoas que merecem ir para o céu, porque eles são boas pessoas. Essa é a direita. Aí nós temos os herodianos, ou o partido de Herodes. Aí seria para nós hoje os da esquerda. Quem são eles? Eles são os pecadores, eles são os desobedientes, eles são os depravados, os idólatras, os imorais. Eles são aqueles que merecem ir para o inferno, porque eles não obedecem às regras. Então nós temos esses dois grupos aqui. E sabe qual que é o grande ensinamento disso aqui? Que Jesus não é nem de direita nem de esquerda. Jesus não tem partido político. A gente vive vendo cristão brigando por causa de partido político. Jesus não é de direita e Jesus não é de esquerda. Jesus, ele tem o partido dele, é o partido de Cristo. E o meu sonho era ver cristãos brigando mais pelo partido de Cristo do que de partido de homens. Nós somos chamados para pronunciar e proclamar o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus, ele vai ser uma ofensa para a gente moral e para a gente imoral. Não tem distinção. E é isso que Jesus, então, aqui, ele está chamando eles. Cuidado com o fermento deles. Aquilo que nós cremos vira prática de vida para nós. Aquilo que você acredita se torna prática de vida para você. E como que isso afeta? Então, por que Jesus está usando esses dois exemplos aqui? Porque de um lado nós temos os fariseus, que são os morais, os religiosos. E o chamado deles, o ensino deles é: você tem que ser um bom religioso. Você tem que ser uma pessoa que obedece às regras. Olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Eles então nos convidam a viver uma religião. O problema de viver a religião, o problema do farisaísmo, é que você vai ser levado a duas coisas no final. Ou você vai ser levado ao orgulho, porque aí você vai cumprir os ritos da lei. Você vai fazer aquilo que a lei manda. Aí eu vou fazer, eu vou obedecer e eu vou merecer. No final, eu vou ganhar o céu, eu vou ganhar a bênção de Deus. Por quê? Porque eu mereço. Eu fiz por onde? Essa é a religião. Você bate no peito e você se orgulha daquilo que você fez. Isso é religião. Agora, o outro lado da moeda do religioso é essa. Se você não conseguir cumprir com o rito da lei, se você não conseguir se encaixar no grupo, porque Jesus ele vai bater de novo nos religiosos. Por quê? Porque eles distorcem a lei de Deus, transformando em leis de homens, e eles colocam um fardo pesado em cima das pessoas, que é impossível de ser carregado. Que eles mesmos não carregam, mas pretendem estar carregando, e fazem as pessoas, então, o outro lado da moeda. Qual que é o outro lado da moeda? É o desesperado. Porque quando você tenta entrar nesse sistema de religião, e você não consegue cumprir com os ritos, e você não consegue ir e fazer aquilo que todo mundo está fazendo, só eu que não consigo. Aí, no sistema religioso, aquele que consegue fazer, abre aspas, olha para você
de baixo para cima. Pecador, miserável. Você não lê a Bíblia igual eu. Você não ora igual eu. Nossa, você nem foi na igreja. Então nós vamos tendo esse padrão religioso, e nós vamos nos medindo entre nós mesmos, e aí a gente vai falar, não, eu sou bom porque eu, comparado com a tal pessoa, eu sou bom. Eu, comparado com aquela pessoa da igreja, eu sou bom. Então eu me enalteço à custa do meu irmão. E aí esse irmão que não consegue manter o padrão da lei, ele entra em desespero, por causa do peso da religião. Eu costumo dizer para os religiosos o seguinte: se você quer se comparar com alguém dentro da igreja, se compare com Cristo, porque Ele é a régua, Ele é a base de medida. Se você quer se comparar com alguém dentro da igreja, quem eu sou, se compare com Cristo. Quem você é agora diante do Senhor? Isso vai humilhar você. Agora nós temos o outro lado, que são os herodianos. E os herodianos são os romanos, que seguem uma filosofia grega, uma filosofia dualista de mundo, que nós temos o que é espiritual, o que é material então é ruim, é carnal, está tudo já destinado mesmo a queimar, o que é espiritual, o que é bom. Então eu tenho que ter uma espiritualidade, mas o que é carnal não tem problema nenhum, eu posso viver a vida do jeito que eu quiser, com os prazeres que eu quiser, porque o que importa é o espiritual. Então eu posso me entregar em moralidade a todo tipo de depravação, sem problema nenhum. E aí eles convidam as pessoas a isso, a viver. E nós temos esse exemplo hoje. Nós temos religiosos, nós temos pessoas imorais, que eu não ligo para céu, eu não ligo para inferno, eu não ligo para nada disso. Eu nem acredito nisso. E talvez essa seja a grande maioria hoje. Não existe céu, não existe inferno, eu posso fazer o que eu quiser. Porque o que existe é aqui e agora. Então, note que Jesus ele vai contra esses dois sistemas. E ele vai falar contra os religiosos e contra os liberais aqui. Por quê? Porque no meio de Jesus, no partido de Jesus, o nosso chamado é para viver pela graça, é pela fé. Nós não merecemos, nós não somos bons, nós não alcançamos o padrão, mas pela graça nós fomos alcançados. O mérito não é nosso, o mérito é dele. Ele conquistou, ele viveu a lei, cumpriu todos os ritos da lei, para que nós pudéssemos ser livres da lei, e agora obedecermos, não mais para ganhar, mas porque nós já fomos salvos. A obediência é consequência da graça que nos alcançou, e não o contrário. Você não ganha a graça, você não merece a graça, porque senão ela não seria graça, ela seria mérito. Agora Jesus nos chama também para abandonar essa vida de pecado, de imundícia, de quebra da vontade de Deus. Então ele nos chama para o centro. Então, se você acredita no religioso, você vai viver de uma certa maneira. Se você acredita no não religioso, você vai viver de uma certa maneira. Então, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Tomem cuidado com aquilo que vocês acreditam, porque isso vai moldar a vida prática de vocês. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Aí, de novo, versículo 16. Eles não entendem isso aqui. E eles vão falar, eles discutiam entre si, é por causa de pão. É porque nós não temos pão. Aí você consegue imaginar o coração de Jesus, quando ele escuta os caras discutindo sobre pão, é porque a gente não tem pão. É sério, depois de tudo isso. É interessante que quando ele faz a primeira multiplicação dos pães, depois ele vai andar sobre a água, eles não tinham entendido ainda a primeira multiplicação dos pães. Depois Jesus acabou de multiplicar pão de novo, eles continuam sem entender. Aliás, na segunda multiplicação, como nós vimos, eles perguntam as mesmas coisas. Jesus, da onde a gente vai tirar pão para todo mundo? É sério isso? Mas isso foi o que nós vimos na última semana. Mas o chamado aqui de Jesus, então, e a lição que nós aprendemos aqui, é que nós devemos tomar cuidado com a cegueira espiritual que é causada pela preocupação excessiva com coisas materiais. A preocupação excessiva com coisas materiais vai nos levar à cegueira espiritual, porque Jesus não estava falando de coisas materiais. Jesus não estava falando para eles de coisas de pão. Jesus havia acabado de multiplicar pão.
Se eles têm um pão aqui, é suficiente para alimentar aquelas pessoas com Jesus no barco? Meu irmão, se Jesus, ele pegou esses pães aqui, poucos pães, e alimentou uma multidão de 20.000 pessoas, depois ele vai alimentar uma outra multidão de 4.000 pessoas, o que ele faz com um pão desse? Não era isso que tinha que ir na cabeça deles? Mas eles estão tão preocupados com o material, que eles estão cegos para o espiritual. Isso é muitas vezes o que acontece conosco. E essa é a advertência de Jesus. Cuidado para não ficar tão preocupado com as coisas deste mundo, que vão perecer, que vão ser queimadas pelo fogo, e esquecer aquelas que realmente importam, que são as coisas espirituais, atentando para as coisas que não se veem, porque as que se veem são passageiras. Isso aqui pode parecer muito sólido e muito real para você, mas o mundo espiritual que nos cerca, ele é muito mais real do que esse. Não é porque você não compreende, porque você não vê o mundo espiritual que te cerca, que ele não existe. Tome cuidado para você não ficar preocupado demais com o que comer, com o que beber, com o que vestir, e você perder e ficar cego para as coisas que realmente importam nessa vida. O reino de Deus e a sua justiça. Esse é o chamado de Jesus aqui. Nós nos atentarmos para as coisas espirituais e não as materiais. Aí Jesus ele vai falar, né? Ele vai mostrar a frustração dele. Percebendo a discussão dele, Jesus, versículo 17, lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Vocês já podem estar de brincadeira comigo. Como que eu vou lidar com vocês? E aí ele continua: ainda não compreendem e nem percebem? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, e não se lembram. É um coração frustrado de Jesus com a incredulidade, com a falta de visão dos seus próprios discípulos, que apesar de terem vivido, andado, visto todas aquelas coisas que ele fez, ainda não entendem quem é Jesus. Nós podemos viver os maiores milagres, nós podemos ver os extraordinários milagres de Deus todos os dias, como esses homens viam, mas isso é incapaz de transformar a nossa vida, se não for a ação do Espírito Santo, para transformar o nosso coração de pedra em coração de carne, para nos tirar a cegueira espiritual. Nós precisamos de uma intervenção de Deus. Mas é interessante aqui, que mente e coração, olhos e ouvidos, Jesus ele quer mostrar uma coisa, que todas as suas faculdades estão mortas. Note que eles não entendem, com o coração eles não percebem, eles têm olhos, mas não veem, eles têm ouvidos, mas não ouvem. O que Jesus quer dizer aqui é que todo ser deles está morto para realidades espirituais. É o que o apóstolo Paulo mais tarde vai dizer em Efésios: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Todas as faculdades deles estão mortas. Mas tem uma outra conexão, esse texto aqui, e o que Jesus está falando aqui. Se você prestou atenção no que Jesus falou, e se você prestou atenção nas outras pregações e nos outros textos que nós lidamos, Jesus está fazendo referência àquilo que ele acabou de fazer. Porque no capítulo aí anterior, nós temos o quê? A mulher Ciro-fenícia. Que chega para Jesus e fala: Senhor, abençoa minha filhinha. E Jesus fala o que para ela? Não é certo tirar dos filhos para dar para os cachorros. Jesus conta uma parábola para ela. E diferente de todos os seus discípulos, que Jesus vive contando parábola, eles vivem chegando para Jesus e falando o que para Jesus? Ô Jesus, o que quer dizer isso aí? Os caras não entendem Jesus nunca. A mulher ouviu uma vez Jesus falar uma parábola, ela entendeu, e ela respondeu a parábola de Jesus: mas Senhor, até os cachorrinhos comem da mesa dos seus senhores. Ela entendeu. Diferente dela, eles não entenderam. Depois nós temos a outra passagem onde Jesus cura, no mesmo capítulo, o capítulo anterior, onde Jesus cura o quê? O surdo mudo. Vocês têm ouvidos, mas vocês não ouvem.
Jesus estava fazendo uma referência ao milagre anterior. Ou Marcos está construindo a sua narrativa aqui para nos deixar muito claro isso. Jesus é aquele que cura a surdez. Eles ouviam, mas não ouviam. E aí depois ele vai finalizar: vocês não conseguem ver. Ver o que, Jesus? Ver que eu multipliquei pão 2 vezes, tanto para judeus quanto para gentios. Multipliquei pão para uma multidão de gente, 20.000 pessoas na primeira vez, 4.000 pessoas na segunda vez, com pouquíssimos pães. Vocês não conseguem ver, vocês não conseguem perceber isso. Agora Jesus então vai apontar, e Marcos vai nos apontar, para a cura do homem, para a cura da visão física, que representa a visão espiritual, a nossa visão espiritual. E aí no versículo 22, eles foram para Betsaída, e ali algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. É interessante aqui, que essas pessoas, elas provavelmente conheciam Jesus, elas sabiam dos milagres de Jesus, e talvez elas não conhecessem tão profundamente quem é Jesus. Mas é interessante que o pouco que elas conheciam de Jesus, elas sabiam uma coisa: este homem, ele tem poder para curar o cego. Este homem tem poder para transformar esse cego. Esse homem pode fazer. Então eles trazem para Jesus o cego. Mas eles não trazem para Jesus o cego e dá ele lá. Eles trazem o cego e eles suplicam pelo cego. O que esse texto me ensina? O que esse texto te ensina? Que o nosso trabalho é levar pessoas a Jesus. Porque eu e você, nós não temos o poder de transformar ninguém, meu irmão, minha irmã. Às vezes você está aí batendo, pensando que você é capaz de transformar alguém. O nosso trabalho é levar pessoas a Cristo. É suplicar por elas, é interceder por elas, é orar por elas. Porque quem transforma é Jesus, não somos nós. Eu posso fazer qualquer coisa por você, mas eu não posso transformar você. Porque a obra de transformação, a obra de conversão, a obra de abrir os olhos espirituais é uma intervenção milagrosa de Deus. Ninguém pode fazer isso. Só Deus pode fazer. O nosso trabalho é conhecer isso aqui muito bem. E quando nós precisarmos, nós podemos levar pessoas à fonte de transformação, que é Cristo. Ele é o centro. Ele é a nossa mensagem, Ele é a nossa esperança, Ele é aquele capaz de mudar e transformar vidas, como nós cantamos aqui hoje. É Jesus que pode fazer isso. Nós não podemos. Agora, Jesus ele vai tirar este homem do meio da multidão. Isso aqui é muito interessante. Por que Jesus não apenas curou aquele homem ali mesmo? Por que Jesus não apenas falou assim, cara, abre aí os seus olhos? É interessante todo o processo, aliás, né, de cura, mas por que Jesus tira ele do meio da multidão? Por pelo menos 2 motivos. O primeiro motivo é que para Jesus transformar vidas, Jesus não precisa de plateia. E aliás, Jesus ele quer estar a sós conosco. Jesus quer nos encontrar a sós e transformar as nossas vidas. Nós vivemos nesse mundo, né, nessa época, nessa geração, de que tudo tem que ser filmado, televisionado, mostrado, apontado. Chama lá, está endemoniado, traz aqui na frente. Como que é o seu nome? Ah, não, o cara não anda, não sei lá, vem aqui, como que é o seu nome? Qual que é a sua história? Não, em nome de Jesus. Vocês estão filmando aí? Não, está pegando o meu melhor ângulo? Jesus não precisa de nada disso. E aliás, Jesus ele quer se encontrar conosco no nosso secreto, no nosso quarto. Quando orares, entra no teu quarto, que Deus te vê em secreto. Ele vai te responder lá. Então Jesus não precisa de plateia. Ele pode fazer, pode, a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. Ele podia ter curado esse homem no meio da plateia? Podia.
mas ele não precisa disso. E via de regra ele quer se encontrar conosco a sós. Agora a segunda coisa é que muitas vezes nós precisamos ser retirados do meio ou afastados daqueles que nos impedem de enxergar Jesus. Já percebeu isso? Muitas vezes Deus ele precisa nos tirar de um meio ou nos tirar de pessoas que nos impedem de enxergá-lo. Quantos de vocês passaram por essa experiência, na experiência de conversão de vocês, onde Deus tirou vocês de um certo meio, e por causa daquela situação, você veio acabar se encontrando com Cristo? Ou Deus se afastou, tirou vocês, afastou vocês de certas pessoas, e porque Ele afastou vocês de certas pessoas, vocês encontraram com Cristo? Muitas vezes nós precisamos ser tirados do meio daquilo que nos impede de enxergar Jesus claramente. E Deus vai fazer isso. Ele vai nos tirar desse meio. Agora, a partir do versículo 24, então, nós temos aí a cura. Então, Jesus, ele tomou o cego pela mão, aliás, 23 de novo, levou para fora do povoado, depois de cuspir nos seus olhos, ou nos olhos do homem. E é interessante aqui, né? Jesus tem uns métodos, né? Cara, eu não sei você, mas ele falou, Jesus, era necessário mesmo? Não tinha outro jeito? Não tinha uma aguinha, um negócio diferente? É meio complicado, mas tudo bem, né, Jesus? É o Jesus que está fazendo, não te deixa. Aí ele tira, então, o homem, depois de cuspir no homem, e lhe impõe as mãos. E Jesus pergunta para ele, você está vendo alguma coisa? Você está vendo alguma coisa? E aí, é interessante que ele fala o seguinte, vejo pessoas e elas parecem árvores andando. E aí, gente, meus irmãos, eu já escutei cada barbaridade nesse versículo. Mas cada barbaridade da boca de pregadores. Jesus, ele não conseguiu curar esse homem. Quando só de repetir um negócio desse já me dá uma dor no meu coração, para ser bem sincero para você. Jesus não conseguiu curar. Jesus não conseguiu fazer alguma coisa. Não, Jesus não conseguiu curar o homem. É porque esse homem não tinha fé. Eu lembro muito bem dessa pregação. Você tem que ter fé, porque senão Deus não vai fazer na sua vida. Meu amigo, note o contexto de novo, leia de novo, preste atenção no que você está lendo. Quem trouxe esse cara para Jesus foram os amigos. Ele não foi a Jesus, não. Provavelmente esse cara nem acredita, nem sabe quem é Jesus. Que fé que ele tem em Jesus? É os amigos que trazem a Jesus. Então Jesus, ele não conseguiu curar o homem. É isso que esse texto está me ensinando. É isso que esse texto quer ensinar. Que Jesus não conseguiu curar, ele precisou curar esse homem em duas etapas. Porque o Deus do universo, o Criador dos céus e da terra, aquele que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas com vida, não foi capaz de curar um cego. É isso que esse texto me ensina. Jesus, pelo amor de Deus. Eu vou falar para você, é impossível ouvir uma besteira dessa e não ficar nervoso. É impossível. Tá, o que esse texto então está me ensinando, se não é que Jesus não é poderoso para curar um cego? Nós precisamos entender, de novo, todo o contexto, nós precisamos ler todos os milagres de Jesus, e aliás, toda a Bíblia dentro do seu contexto. Qual é o contexto da passagem? Do que a passagem está falando? Para onde que ela está apontando? Para a cegueira espiritual dos discípulos. Então, o que o texto está nos mostrando é que mesmo os discípulos ainda não podem ver quem é Jesus. Mesmo esses homens que andam com Jesus, mesmo esses homens que estão com Jesus, eles não conseguem saber, eles não conseguem enxergar quem é Jesus. Eles têm a sua visão embaçada sobre quem é Jesus. É isso que esse texto, então, está nos mostrando. E aqui Jesus ele vai fazer o que é muito comum para o Antigo Testamento e no Antigo Testamento, que é um ato profético. Eu coloquei entre aspas aí para não machucar o coração dos presbiterianos, né? A gente fala de ato profético na igreja, os caras falam, nossa, vamos caçar o cara como herege. Calma.
O que é um ato profético? No Antigo Testamento, Deus chega e chama para Oséias: faz o seguinte, casa aí com uma prostituta. Como assim, Senhor? De novo, não tinha outro jeito? Era esse jeito mesmo? É esse jeito mesmo. Então nós temos os profetas sempre atuando alguma coisa que eles querem ensinar. Então eles fazem, eles atuam. Aí Deus faz o outro profeta lá andar descalço e pelado lá, anos, para mostrar o exílio da Babilônia, para mostrar o tempo de sofrimento. Então nós temos esses atos proféticos que apontam para uma realidade espiritual, uma coisa que Deus vai fazer. Jesus está fazendo a mesma coisa aqui. Então os milagres de Jesus, eles não têm apenas um caráter curativo, eles têm um caráter educativo. Jesus não está curando, e o que está registrado aqui, não está registrado aqui apenas para mostrar, Jesus pode curar cego, Jesus pode curar aleijado, Jesus pode curar leproso, Jesus pode expulsar demônio. O que está escrito aqui tem caráter educativo, porque Jesus está muito mais preocupado com a nossa vida espiritual do que a nossa vida temporal, passageira, material. Jesus está preocupado com a nossa vida eterna. Então o que está escrito aqui tem esse caráter educativo. Então Jesus, ele cura este homem em duas etapas para mostrar, para apontar para uma realidade. Qual é a realidade? Que a nossa obra de cura espiritual, de cegueira espiritual, é uma obra que acontece em progresso, é progressiva. Nós vamos enxergando e tendo cada vez mais claridade e visão sobre quem é Jesus. É isso que ele está então nos mostrando. E esse cego, ele vai servir de padrão para todos os discípulos de Jesus. Ele vai deixar claro então que a nossa cegueira só pode ser retirada de maneira sobrenatural. Nós precisamos de uma intervenção de Deus. É só Deus que tira a nossa cegueira espiritual. Aliás, é interessante que o grande padrão que nós temos no nosso cristianismo, de tirar a cegueira espiritual e etc, etc, vem de que apóstolo? Vem de Paulo. E por que a gente tira Paulo? Não, porque Paulo é aquele homem que está saindo de Jerusalém, vai para Damasco com cartas para matar a galera, para trazer prisioneiro, para fazer lá uma chacina. E ele vai no meio do caminho e ele encontra com Jesus ressurreto. E Jesus fala: Paulo, por que você me persegue? E aí ele cai. E ele levanta outro homem. Já não é mais Saulo, é Paulo. Porque agora ele foi transformado. Então o nosso padrão de cegueira espiritual, de transformação, é Paulo. Você cai, um levanta outro. Agora, meu irmão, minha irmã, eu nunca conheci ninguém assim. Eu nunca conheci um Paulo. Caiu de um jeito, levantou do outro. Não, o que eu conheço são homens e mulheres que tiveram um encontro com o Senhor Jesus e que agora, com os anos e com os dias e com a dedicação e com o conhecimento da palavra e com a oração, têm conhecido o Senhor e progredido em conhecer o Senhor, como diz Oséias. Aliás, é isso que nós fazemos todos os dias de manhã, lendo a Bíblia, estudando. É olhar isso aqui e aprender isso aqui, é ir para Jesus de novo e de novo e de novo. Senhor Jesus, eu não consigo entender, me ajuda a entender, tira a minha cegueira espiritual. É isso que ele está nos ensinando aqui. Porque, aliás, por que Jesus faz essa cura? E logo depois nós temos essa pergunta, a confissão de Pedro, aí, no meu subtítulo da NVI, o versículo 27 em diante. Jesus cura esse homem em duas etapas. Aí depois, e essa conexão com esses versículos, para ficar claro. Então Jesus, ele vai perguntar: quem o povo diz que eu sou? Finalzinho do versículo 27. Ele vai dizer, eles vão responder: João Batista, outros Elias, ainda outro, um dos profetas. Então, em resumo, eles acreditavam que Jesus era um profeta. Um profeta. Por que um profeta? Porque nós temos quem faz milagres no Antigo Testamento? Moisés, Elias e Eliseu. É por isso que eles falam o nome de profetas. Agora, ele pergunta para os seus discípulos: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí o Pedrão, né? Pedrão, sendo Pedrão, tu és o Messias. É o Cristo, o Messias.
Aí Jesus ele repreende ele, vocês não falem isso para ninguém. Então eles enxergam, Jesus é o Messias? Jesus é o Messias. Mas eles veem claramente que Jesus é o Messias? Não. E como não? Versículo 31. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então, Pedro chamou de lado à parte e começou a repreendê-lo. Pedro entendeu que ele era o Messias? Ele entendeu, em parte, ele via como homens, como árvores. É isso que o texto diz. Jesus não é que ele não foi capaz de ensinar, de curar a pessoa ali em 2 vezes. Na primeira não curei, na segunda eu vou conseguir. Olha o contexto, aprende a ler o texto. E nós vamos tirar do texto a própria interpretação para esse texto. Para aquilo que Jesus quer nos ensinar aqui. Então, o texto vai deixar muito claro para nós, e a vida de Pedro vai mostrar para nós que ele é outro padrão, diferente de Paulo, que não caiu, levantou e foi outro. Agora o padrão é Pedro, para a minha vida e para a sua vida. Até hoje eu só encontrei Pedro, não encontrei nenhum Paulo ainda. Quem sabe um dia eu encontro um. Qual que é o padrão? A cegueira espiritual é retirada com um processo. Deus ele vai agindo na nossa vida, e é um processo que ele vai nos levar ao maior conhecimento de Jesus. Então, esse processo de cura, os discípulos estavam então esperando um Messias poderoso, um Messias que seria um rei da linhagem de Davi, um Messias guerreiro, um Messias conquistador, um homem que fosse restaurar a glória de Israel. E quer saber como que eles nunca entenderam isso? E como esse processo, mais uma prova de que esse processo é um processo gradativo? Quer mais uma prova? Depois que Jesus ressuscita, eles entendem quem é Jesus? Não. Eles estão com Jesus, ressurreto. E qual que é a pergunta para eles, que eles fazem para Jesus? Jesus, é agora que você vai restaurar o reino de Israel? Gente! Mas é só com o Espírito Santo, que é a vida do Espírito Santo, que eles vão entender, finalmente, porque o Espírito Santo vai nos conduzir a toda a verdade. E vai nos revelar quem é Jesus Cristo. Nós só podemos entender quem é Cristo através do Espírito Santo de Deus. É uma obra, é uma intervenção sobrenatural de Deus. É isso que esse texto está nos ensinando. Nós só podemos aprender quem é Jesus, porque o Espírito Santo nos revela. O teu Espírito nos revela quem tu és. É uma outra canção que nós cantamos aqui hoje. É só o Espírito Santo que nos revela. Então, mesmo depois de reconhecer que Jesus é o Messias, a sua visão ainda está embaçada. Quando Jesus começa a ensinar que tipo de Messias ele é, eles ainda não entendem, eles ainda ficam, de maneira nenhuma você vai morrer. Que tipo de Messias é esse que morre? Porque, de novo, eles estão preocupados com o quê? Com o pão. Estão preocupados com o quê? Com o físico, com o material, com o reino aqui e agora. Mas Jesus, ele veio para estabelecer um reino eterno, espiritual, que no final ele se torna material, quando ele renovar todas as coisas. Quando ele voltar e restabelecer todas as coisas, estabelecer o seu reino aqui para sempre. Eu tenho alguns problemas com algumas músicas que falam assim que Jesus vai vir buscar a gente. Eu tenho um problema, porque a Bíblia fala que ele não vai vir buscar a gente, ele vai vir estar com a gente. Quando a Bíblia fala que nós seremos arrebatados, isso é uma matéria para uma outra hora, mas quando ele fala que nós vamos ser arrebatados aos céus, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados com o Senhor nos ares, e nós voltaremos com Ele, e nós vamos estar com Ele para sempre. Porque existe uma tradição em Roma, no Império Romano, quando os soldados voltavam da guerra com o seu general, antes de entrar na cidade, o povo saía da cidade, e então eles entravam todos em marcha, celebrando, em alegria, a vitória dos soldados romanos, do exército romano. É isso que o apóstolo Paulo
está usando como referência para o arrebatamento. Eles vão, nós que estivermos vivos, vamos e voltamos. Seremos transformados no abrir e piscar de olhos e estaremos com o Senhor para sempre. O novo céu e a nova terra é isso aqui. Você não vai ser fumacinha no céu. Então nós precisamos de uma intervenção de Deus. E qual foi essa intervenção? Porque esse cego teve uma intervenção. Os apóstolos tiveram uma intervenção. Nós temos uma intervenção. Qual foi a intervenção? A cruz. Se você mover aí a sua Bíblia e chegar no capítulo 15 do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos que nós temos lido, Marcos ele vai nos escrever isso. Do meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre a terra. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonastes? Para que você e eu pudéssemos ver, para que você e eu, para que esse cego pudesse ver, para que os apóstolos pudessem ver, para que os discípulos de Jesus pudessem ver, para que nós pudéssemos ver, Jesus, ele foi para a cruz. Jesus, ele se fez cego por nós. Jesus tomou sobre ele as nossas trevas. Porque as trevas é esse lugar onde nós não enxergamos, onde nós não vemos. O cego é aquela pessoa que está em trevas. Jesus, ele tomou as trevas, as nossas trevas. Ele é, então, essa intervenção de Deus que tira a nossa cegueira espiritual. É só Jesus quem faz isso. Então ele se fez cego, tomou a nossa cegueira para nos dar visão, e a visão eterna de quem ele é. Para encerrar, eu gostaria de tirar 4 aplicações disso tudo que nós acabamos de ver nesse texto. A primeira delas é que esse texto nos ensina que nós precisamos de humildade. Esse texto nos ensina sobre humildade. Por quê? Porque o fato de você estar aqui hoje, o fato de você ser iluminado, o fato de você ter olhos que enxergam Jesus, eles demandam de nós humildade, porque nós podemos enxergar, não é porque nós somos bons, não é porque nós somos merecedores, não é porque nós somos diligentes no estudo e etc, porque então agora eu entendo, porque eu cheguei a essa conclusão. Se nós estamos aqui hoje, se nós conseguimos abrir a palavra de Deus e entender a palavra de Deus, isso é graça de Deus. Então, isso vai nos levar à humildade, porque eu nunca vou poder olhar para aquelas pessoas que não estão na igreja, ou que muitas vezes pertencem a outras religiões, e falar assim, nossa, graças a Deus porque eu não sou igual a esse povo aí. Essa era a oração do judeu, aliás. Obrigado, Senhor, porque eu não sou gentil, um cachorro gentil. E a minha preocupação é quando pessoas evangélicas começam a se comparar com os outros, falar, graças a Deus que eu não estou lá. É graças a Deus mesmo, mas não é mérito seu. Então nós não podemos desdenhar das pessoas. Se você está aqui hoje, é porque Deus te alcançou com graça. Isso tem que te levar à humildade, porque senão você se torna um fariseu. Estou aqui porque eu sou bom. Ah, é miserável. Nós estamos aqui porque Deus é bom. É graça dele. Então eu vou olhar com compaixão para aquelas pessoas que não acreditam em Deus. E eu vou tentar levá-las a Jesus. Eu vou interceder por elas. Eu não vou me orgulhar. Eu não vou ficar falando mal. O nosso trabalho não é ficar falando mal de ninguém, gente. O nosso trabalho não é ficar falando mal de religião nenhuma. O nosso trabalho é falar de Cristo. Porque eu estou cansado de ver esse monte de gente só falando mal. Você pega um monte de gente aí, que fica só falando de mal de gente na internet. Gente, pelo amor de Deus, vamos pegar a Bíblia e explicar a Bíblia, vamos falar da Bíblia. Você não precisa, eu gosto muito do que Charles Spurgeon falava, você não precisa defender o leão, abre a jaula e ele vai lutar por ele mesmo. Começa a se preocupar mais em ensinar a palavra, do que se preocupar em falar mal da religião, das crenças dos outros. Se eles nos atacarem, nós nos defendemos, porque nós temos a palavra que nos dá sabedoria, mas a gente está muito mais preocupado em ficar atacando os outros do que falando da nossa fé. Fala de Jesus, nunca se ache melhor do que ninguém, porque se você está aqui hoje, é graça, ele te abriu os olhos, isso vai te levar a uma humildade,
Nunca se ache melhor. Eu leio mais a Bíblia do que você. Eu conheço mais do que você. Meu irmão, quanto mais eu leio a Bíblia, mais desesperado eu fico. Quanto mais eu conheço, mais eu vejo o quanto que eu não sei. Isso deve levar, o conhecimento de Deus deve nos levar a uma grande humildade, não uma grande arrogância. A segunda coisa, o reconhecimento de que você é cego. Esse texto vai me ensinar que nós precisamos reconhecer que nós somos cegos. Porque se esse homem chega, Jesus pergunta para ele, você está vendo alguma coisa? Ele fala, não, Jesus, estou vendo certinho. E vai embora. Ele ia estar até hoje aí, abraçando árvore e batendo em gente. Nós precisamos reconhecer diante de Deus, Jesus, eu não consigo, me ajuda a entender. Jesus, abre os meus olhos, porque eu não tenho um dia que eu não abra a palavra de Deus, que eu vou ler a palavra de Deus, que eu vou fazer pregação ou meditação, eu vou apenas ler a palavra de Deus, como um pecador arrependido que eu sou. Senhor, me dá graça para entender a sua palavra. Ilumina o meu entendimento, Espírito Santo. E se você percebeu, todas as vezes que eu prego, eu oro isso por você. Porque eu sei que vocês e nós não somos capazes de entender isso aqui, se o Espírito Santo não revelar. Nós precisamos reconhecer a nossa cegueira. Porque se você continuar sendo arrogante e orgulhoso, você nunca vai encontrar com Jesus, o Jesus da palavra. A terceira coisa que esse texto claramente nos ensina é que a cura da nossa visão espiritual é um processo. E vai durar a sua vida inteira, meu irmão. Por mais que você saiba, ou você pense que você sabe quem é Jesus, eu me maravilho com essa palavra todo dia. Todo santo dia eu leio, aí eu explico, lá na live ou em qualquer outro lugar que eu tenho que pregar, todas as vezes. Para mim é uma alegria muito grande, porque eu aprendi, porque eu fui iluminado, porque eu encontrei Cristo. Então nós precisamos entender que você nunca vai estar vendo Jesus claramente como ele é. Aliás, nós vamos passar a eternidade. Sabe qual que é o tema da eternidade? Sabe por que o céu nunca vai ser enjoativo para nós? Porque, meus irmãos, mesmo que tivesse ruas de ouro, mar de cristal, isso tudo enjoa. Isso tudo uma hora você fica cansado disso. Sabe por que o céu é eterno e ele vai ser sempre uma alegria para nós? Porque a glória de Cristo nunca vai ser esgotada na eternidade. Nós vamos passar a eternidade vendo a glória de Deus revelada em Cristo Jesus, e de novo, nós vamos ficar maravilhados com a glória de Deus em Cristo Jesus. É por isso que a eternidade não cansa. E o meu sonho era que você começasse a viver a eternidade agora, porque esse benefício, esse prazer está disposto para você hoje, está disponível para você hoje, através da palavra. A quarta e a última coisa, nós precisamos levar a interceder pelas pessoas. Pessoas que nos cercam, pessoas que não conhecem Jesus, pessoas que estão cegas, que nem querem saber de Jesus. O cego aqui, o texto não fala, mas ele foi levado para Jesus. Quem sabe se esse cego queria ter ido? Mas nós precisamos levar pessoas a Jesus e interceder por elas, porque é só o Espírito Santo que faz essa obra. É Jesus que muda, é Jesus que transforma. Nós precisamos levar as pessoas a Jesus. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela sua palavra. Te agradecemos, ó Deus, por tão grande ensinamento que a sua palavra nos dá. Agora, Pai, nos dá graça, Senhor, para viver com olhos abertos, com olhos curados, olhando para a eternidade, olhando para as coisas espirituais. Deus nos livra dessa preocupação excessiva com o material que nos cega para o espiritual. Senhor, nos livra de nos acharmos melhores do que as pessoas, porque nós temos algum tipo de compreendimento das Escrituras, e de nos tornarmos arrogantes. Nos ajuda a entender que nós somos o que nós somos pela graça do Senhor, e é pela graça que nós estamos aqui hoje. Senhor, nos ajuda a levar pessoas a Cristo, interceder por elas, e ver a vida delas serem transformadas pelo poder do Evangelho de Cristo.
Senhor, nos dá graça para não olhar todas essas coisas, esse milagre maravilhoso, que é o milagre da salvação, o Evangelho de Jesus Cristo, a obra de Cristo na cruz, da ressurreição, olhar essas coisas e não entender essas coisas, mas que o Senhor venha nos abrir os olhos espirituais, abrir e iluminar a nossa mente, para que tudo isso que nós aprendemos hoje seja verdade nas nossas vidas. Ó Senhor, nos ensina quem é Jesus e nos leva a um grande entendimento de quem é Cristo. É o que nós te pedimos e oramos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.